Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec e no vídeo de hoje nós vamos estar gravando a segunda parte da nossa série de vídeos onde nós temos como objetivo chegar a essa landing page de pizzaria, certo? Então, no primeiro vídeo eu mostrei para vocês o projeto, que nada mais é do que essa landing page de pizzaria que vocês estão vendo, onde nós temos essa página inicial, um header aqui que vai seguindo a página de acordo com o que nós vamos rolando, temos um sobre nós, um cardápio onde nós utilizamos o grid aqui para estar ajudando também na responsividade do site, um footer e basicamente isso. Então, é uma estrutura de um site comum, certo? Na nossa primeira parte do vídeo nós desenvolvemos até aqui, então foi apenas a parte do header, fizemos todos os hovers, tudo certinho, e essa primeira página com esses dois botões. Ok? No vídeo de hoje nós vamos estar dando continuidade, desenvolvendo essa área do sobre nós, a área do cardápio e o footer também. E aí, na terceira e última parte, nós vamos estar verificando as questões referentes à responsividade do site. Porque, como vocês podem ver, esse site ele é responsivo de acordo aí com a tela, com o dispositivo que nós estejamos utilizando, certo? Então, tudo isso a gente vai estar vendo ao final dessa sessão de vídeos, perfeito? Que vão ser 3 partes até então. E basicamente isso. Sendo assim, explicações dadas, caso vocês não tenham assistido o primeiro vídeo, a primeira parte, para terem o desenvolvimento dessa primeira área aqui do projeto, vai estar na descrição do vídeo para que vocês possam acessar de uma forma mais rápida e prática, ok? Então, sem mais demora, vamos começar. Então, o nosso código, basicamente, ele finalizou dessa forma aqui. Fizemos o CSS dessa primeira parte, o HTML referente a ela, e agora nós vamos dar início ao sobre nós, certo? Então eu vou estar diminuindo aqui para não ficar atrapalhando a nossa tela. Vou dar um zoom aqui para que fique melhor para vocês estarem observando. Vamos aqui, assim. Dessa forma vocês conseguem ler melhor. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Perfeito. Então, de um lado está o nosso HTML, do outro lado está o nosso CSS. Agora, vamos iniciar primeiro com o nosso HTML, sendo assim eu vou fechar aqui o CSS para ficar um pouquinho melhor para vocês observarem. Então aqui a gente tem o nosso header, a gente já desenvolveu ele, já estilizou. A nossa primeira seção que também já foi desenvolvida e estilizada, certo? Agora nós vamos fazer uma nova section, certo? Uma nova section, só que essa section ela vai ter o nome de sobre nós. Perfeito? Então, isso aqui que eu fiz foi utilizar um emit, certo? Em vez de precisar necessariamente escrever section e daí dentro da section criar uma classe com um sobre nós, a forma mais rápida de estar realizando esse mesmo procedimento é criar o nome da tag que você vai criar, né? Colocar ali o nome da tag, o ponto e daí basicamente o nome da classe que essa tag vai ter, tá? Dessa forma fica mais rápido para fazer o processo, perfeito? Então, tranquilo, tudo ok. Outra questão que a gente pode fazer para estar acelerando o processo também é escrevendo section pontos sobre nós. Então já incluímos aqui a nossa classe e um hashtag sobre nós tudo junto. Dessa forma, a gente já cria a nossa classe de sobre nós separado por um tracinho e um ID de sobre nós tudo junto. Perfeito? Então, cria aí essa sua seção, que a gente vai estar usando daí essa classe para estar referenciando lá no CSS, dessa forma conseguindo estilizar todo o nosso elemento. Perfeito. Dentro desse sobre nós vamos ter uma div, que vai ser a div main, então uma div com a classe main, e outras 2 divs aqui dentro, aonde uma delas nós vamos chamar de content sobre, e a outra nós vamos chamar de image cozinha. Vamos entender. Então, basicamente aqui, nós fizemos uma section que abraça tudo, uma div que abraça tudo também, sendo que a section está abraçando a div, e dentro dessa div main nós fizemos 2 partes. Uma parte onde vai ficar o content sobre e uma outra parte onde vai ficar a image cozinha. Por quê? Se vocês virem o nosso site, aqui na parte do sobre, ele é separado em 2. Então ele tem toda essa área, né, disponível aqui, porém ela é dividida em 2. A parte do sobre nós, onde vai ficar o texto explicando sobre a página, a empresa e assim por diante, independente do site que você estiver desenvolvendo. E do lado direito nós temos a imagem, uma imagem aqui, exemplo que nós colocamos para estar descrevendo relacionada aqui à cozinha, pizzaria e assim por diante, perfeito? Então o que a gente criou foi basicamente isso, um main, que é o que vai abraçar todo mundo, e daí dentro desse main nós temos um quadradinho do content sobre e um quadradinho referente à image. Então foi basicamente essa divisão que nós criamos aqui. Perfeito. Dentro do content sobre é onde vai ter esse texto do sobre. Então vamos colocar aqui primeiro um H2, onde nós vamos escrever
sobre nós. E embaixo um parágrafo, onde vai ser onde nós, normalmente, se fosse um site real, etc., nós colocaríamos a descrição ali da empresa, da organização e assim por diante. No nosso caso aqui, eu vou colocar um lorem só preencher o texto aqui e ficar aqui com questões escritas. Então, só escrever lorem, dá um enter, ele já escreve aqui esse texto fictício. Então, perfeito, sobre nós está montado. Aqui na parte de baixo, nós vamos colocar nessa parte da imagem de cozinha, dentro da imagem de cozinha, nós vamos inserir na nossa imagem. Então, vai ser uma image, a source dela vai ser, ela está nessa imagem, ela está no ponto barra image, cozinha JPG. Lembrando que as imagens que nós estamos utilizando nesse processo, nesse projeto, vocês encontram ali no meu GitHub. No GitHub nós temos o projeto já pronto, já desenvolvido, para vocês pegarem e verificarem. E aqui o vídeo é basicamente para vocês verem como que foi a construção de cada uma das partes e assim entenderem, né, o que foi feito, como foi feito e por que foi feito, perfeito? Então as imagens vocês podem estar pegando ali no GitHub para estarem utilizando. Então, ok. Colocamos aqui então a nossa imagem. Perfeito, salvando aqui, vamos ver como que está ficando. Então, basicamente aqui nós temos uma imagem enorme que está ocupando toda a nossa área, a gente nem consegue ver a escrita que nós colocamos. Aqui, ó, aqui o sobre nós e a escrita que nós colocamos, perfeito? Então, até então, as questões, as informações estão na página, mas não estão estilizadas. Por essa questão, por essa razão, que está tudo meio desconfigurado, a gente não consegue observar de forma coerente tudo que está aqui. É agora que nós vamos ir para o nosso CSS, certo? Então eu vou dividir de um lado o CSS, do outro lado HTML, porque daí dessa forma fica mais fácil para nós vermos qual classe nós estamos mexendo e estilizando aqui desse outro lado. Para você fazer isso, basta você clicar em alguma das abas, nesse botãozinho aqui do lado superior direito, ele vai fazer um split. Coloca um dos lados numa página específica, do outro lado outra das páginas, né? Então, perfeito. Dessa forma a gente consegue ficar de um lado uma questão, do outro lado outra questão, para a gente conseguir ver as duas ao mesmo tempo. Perfeito. Então, agora nós vamos estilizar o sobre nós, vamos fazer essa separação que fica mais fácil de nós entendermos o que é cada coisa. Fizemos isso também nas aulas anteriores, então aqui nós temos o First Section e aqui em cima nós temos o menu. Então a gente consegue, precisamos mexer no CSS referente ao menu. Aqui já está exemplificando aonde que começa esse CSS e aonde que termina para começar outro. Perfeito? Então, é uma boa prática estar fazendo essa divisão quando você não está fazendo a divisão dos arquivos, né? Fazendo CSS separados para cada uma das repartições da sua página. Então, perfeito. A primeira coisa que nós vamos estar modificando é o sobre nós, que é basicamente essa section que abraça tudo aqui, tá? Então, coloca um ponto, significa que nós estamos mexendo na classe, e coloca o nome da classe. Perfeito. Então, aqui dentro, nós vamos colocar aqui um background color de um F, um E, um F. Basicamente, é o mesmo fundo que a gente está utilizando, já que foi utilizado, né, nas aulas anteriores, ali para a nossa First Section e para o nosso menu. Então, basicamente, estamos colocando aqui uma cor de fundo mais escura, tá? Perfeito. Vamos colocar uma width de 100%, que é basicamente a largura que vai ter essa seção. Um padding bottom, vamos colocar de 5 rem. Isso significa que dentro dessa caixinha da section, os elementos da parte de baixo vão ter um espaçamento de 5 rem. Perfeito? Então, continuando. Um color white para as letras ficarem brancas. Um display flex. Então, agora a gente transformou os nossos elementos que estão dentro da section em flex. Vamos colocar um align items center e um justify content center. Perfeito? Então, aqui a gente já fez uma alteração. Se a gente for olhar aqui dentro, ainda a gente não consegue ver muito bem o que está acontecendo por conta dessa imagem. Por essa razão, já vamos fazer aqui o CSS da imagem para que a gente possa ver certinho tudo que está acontecendo e começar a entender um pouco mais no que a gente está mexendo, ok? Então, vamos colocar aqui um ponto sobre nós e aqui do lado colocar image. Então, basicamente, nós estamos dizendo que estamos pegando a classe sobre nós, ou seja, essa seção, o que está dentro dela, a tag image que tiver dentro dela. Basicamente isso que nós estamos dizendo agora. E nós vamos colocar aqui, então, uma width para ela.
Então, basicamente, nós colocamos uma width para ela, certo? Então, se nós viermos aqui no nosso site, já dá para ver um pouquinho melhor o que está rolando. Então, basicamente, a gente colocou esse fundo no final, deixou as coisas um pouquinho mais centralizadas, diminuiu o tamanho da nossa imagem. Então, a gente está conseguindo ver e observar um pouquinho melhor o que está acontecendo. Perfeito. Então, aqui na imagem, a gente vai fazer algumas outras modificações. Vamos colocar já um height, que é a altura de 400 pixels. Vai ficar basicamente uma imagem de um quadrado, tamanho de um quadrado, assim. Perfeito. Um margin top de 10 rem, ou seja, um espaçamento da parte de cima de 10 rem. Um margin left, ou seja, um distanciamento do lado esquerdo de 10 rem, também para ter uma distância do onde vai estar o nosso texto. E um border de 2 pixels, solid. E nós vamos colocar um 55, um 55, um 55, que basicamente é o branco, tá? Então, só colocar aqui RGB, é o branco esse carinha aqui, tá? Então, perfeito, colocar esse daqui. É quase um branco, né? Mais um cinzinho aqui, né? O branco seria aqui o 255, 255, 255, que é aqui em cima, o branco total. No nosso caso, a gente quer permanecer com 5555, tá? Uma borda um pouquinho mais clara. Aqui, ó, verificando, tá aqui. Porém, ainda não tá exatamente da forma que é o nosso projeto, em que a imagem fica do lado direito sobre nós do lado esquerdo. E isso que a gente já vai arrumar daqui a pouco, tá? Então, beleza. Continuando aqui, vamos mexer agora no nosso content sobre. Ou seja, antes disso, vamos mexer no nosso... aqui no nosso main, nessa classe aqui de fora, né? Que abraça o content sobre e a image cozinha. Então, vamos colocar aqui um ponto main. Dentro dele, vamos colocar um display flex também e um justify content space between, tá? Perfeito. Dentro do content sobre, nós vamos colocar agora, é a parte onde está o nosso texto. Vamos olhar aqui como ficou com modificando o main. Então, modificando o main, colocando ele como display flex, em justify content de space between, onde ele coloca cada um de um lado, ficou então aqui o nosso sobre nós de um lado e ficou a nossa imagem de outro, tá? Então, a gente já está conseguindo deixar de uma forma um pouco mais coerente. Espera aí que... Aí, beleza? Abrindo, ficou uma forma um pouco mais próxima de como está o nosso projeto. Agora, a gente vai mexer no content sobre, que nada mais é do que a parte onde temos nosso texto. Nós vamos ter tanto o nosso título de sobre nós, como também a nossa descrição por si só. Mas antes, não vamos mexer em nenhum deles especificamente, mas sim na div como um todo. Então, nesse content sobre, nós vamos colocar também um display flex, um flex direction de column, para ficar um em cima do outro, então o título é em cima, o texto embaixo, um align item center, para ficar tudo centralizado, e um justify content center também. Então, tá tudo centralizado aqui. Eu vou só colocar mais um loren aqui dentro, eu creio que o texto tá maior lá no nosso exemplo. Vamos colocar mais 2 loren, qualquer coisa a gente tira um pouco de texto, tá? Então já aumentou, a gente já vai ajustar isso daqui para não fazer essa quebra. Então, vamos lá. Aqui pro ladinho, deixar aqui pro ladinho para nós vermos melhor, ajeitar e perfeito. Então, ok, nós mexemos no nosso content sobre, no nosso main. Agora vamos mexer aqui no nosso content sobre referente ao nosso H2, tá? Então, ao nosso título. Então, podemos copiar esse daqui, ponto content sobre, estamos pegando a classe, né? E daí o nosso H2. Perfeito. Então, o H2 em si, ele não vai ter muita configuração. A gente só vai aumentar aqui a font size dele para 6 rem e um margin bottom para ele ter uma distância ali da nossa descrição de 1 rem, tá bom? Então, é basicamente isso que a gente fez. Essa distância e aumentou a fonte. Perfeito. Agora, a gente vai mexer no nosso content sobre o nosso parágrafo, o nosso P. Então, a gente vai fazer um text align center, tá? E vamos colocar um font size de 1.8 rem. Perfeito. Então, olhando aqui, a gente já deu uma equilibrada aqui na fonte, né? Ficou um pouquinho maior, um pouco mais legível. Porém, percebam que, por conta do tamanho do texto que está aqui, ele empurra a imagem para o lado, criando uma quebra, tá? Então, por conta dessa quebra, a gente vai colocar aqui dentro do content sobre P uma width máxima, ou seja, independente do tamanho do texto, é como se esse texto estivesse dentro de uma caixa que possui 600 pixels de largura. Dessa forma, ela não vai esticar ao máximo, ela vai respeitar os 600 pixels de largura e vai quebrar de acordo com que esses 600 pixels forem sendo alcançados, deixando o nosso sobre nós da forma que tem que ser. Perfeito? Então, ok. Acredito que o nosso sobre nós seja isso. A única diferença é que o nosso texto aqui está maior. Então, vamos colocar aqui mais um loren, só para a gente deixar mais próximo ali.
mais um Loren aqui dentro. Acredito que agora vai ficar um pouco mais parecido. Então, perfeito. Então, tá aqui nossa imagem, nosso sobrenome do outro lado. Ok, agora nós vamos ir para a parte que acredito que seja um pouco mais comprida, né, e mais interessante, que é quando a gente vai trabalhar com as nossas grids e assim por diante, que é nada mais, nada menos que o nosso cardápio. Então, vamos para o cardápio. Abrindo aqui o nosso código, eu vou fechar o CSS, porque o CSS aqui do sobrenome nós finalizamos. Já vou deixar aberto aqui essa tagzinha falando que a próxima questão que nós vamos ver agora vai ser o cardápio. Tá? Então, nós vamos mexer no cardápio aqui no próximo CSS, mas por enquanto, como nós temos que montar antes o nosso HTML, eu vou deixar aqui o HTML aberto, que daí fica mais fácil de vocês verificarem o que a gente vai estar montando agora, tá? Nessa parte aqui do cardápio, nós vamos utilizar bastante as imagens, tá? Então, podem pegar as imagens ali no Git para vocês conseguirem estar usando como referência. Perfeito. Então, eu vou estar diminuindo essa parte aqui da section sobre nós, que já foi finalizada, e vamos então iniciar a parte da nossa section de cardápio. Então, vamos criar a section da mesma forma, fazer essa separação, tá? E já adicionar a nossa classe e já adicionar o nosso ID, ambos com o nome cardápio. Perfeito, já criamos a nossa nova seção. Agora vamos colocar aqui um H2, que vai ser cardápio, basicamente o título, ali na parte de cima. Então, basicamente, o que a gente tem aqui, galera? Nós temos uma section enorme, que é todo esse espaço aqui, certo? Que é a section de cardápio. Aqui na parte de cima nós temos o H2, que nada mais é do que o nosso título dessa section. E depois nós temos cada uma dessas pizzas aqui, onde aparece o nome, a quantidade de fatias, valor, e o botão de pedir agora, e a imagem aqui em cima, nada mais é do que cardzinhos. Então, cada um desse é um cardzinho diferente, tá? Tem as suas mesmas informações aqui, mas cada um é formado por questões específicas, mas é formado por mesma estrutura, por assim dizer. Então, cada um tem informações diferentes, mas a mesma estrutura é feita. Todos vão ter a imagem na parte de cima, o título, a quantidade de fatias, o valor de cada uma delas, do tamanho das pizzas e o botão de pedir agora. Então, é basicamente um cardzinho cada um deles. E é isso que nós vamos fazer agora, tá bom? Só que, para nós podermos utilizar o grid, além de ter cada um desses cardzinhos, a gente precisa que esses cardzinhos estejam dentro de alguma coisa. Então, aqui a gente não consegue ver. Mas aqui nós temos a section enorme, só que antes de vir os cardzinhos de cada uma das pizzas, nós temos como se fosse uma outra caixa onde contém cada um dos cardzinhos, para que a gente possa estar utilizando o grid para estar ajudando ali na responsividade. Perfeito? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer agora. A gente fez a nossa section, que abraça tudo e todos, o nosso título de cardápio, e agora nós vamos fazer uma div, onde a classe dela vai se chamar itens cardápio. Dentro dessa itens cardápio é onde nós vamos ter cada um dos nossos cardzinhos, tá bom? Então, vamos montar aqui o primeiro card. O primeiro card que nós temos aqui é da pizza de frango nesse caso. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Então, primeiro vamos criar uma div com a classe frango. É basicamente aqui a nossa div de frango. Perfeito. A gente pode, na verdade, aqui é mais para exemplificar. Essa classe aqui nem vai ser usada, dá até para tirar. Mas só para dar um exemplo aqui para vocês, eu estou colocando. A gente não vai utilizar utilizando essa nomenclatura, tá? Mas é só para a gente não se perder aqui. Perfeito. Então, classe frango. Então, aqui, dentro desse cardzinho, a primeira coisa que nós temos é a imagem. Então, dentro da IMG, nós temos a nossa imagem da pizza de frango. Esse daqui, esse frango. E logo abaixo da imagem, nós temos esse outro quadradinho, como se estivesse separado, né? Na parte de cima nós temos a imagem, na parte de baixo nós temos as informações daquela pizza. Então, é basicamente isso que a gente está fazendo. Parecido com o que nós fizemos aqui no Sobre Nós. Então, primeiro nós fizemos uma caixa maior, que é o frango. Fizemos uma caixa maior, que é o frango. E dentro da caixa maior, que seria tudo isso daqui, nós temos outras duas caixinhas. A primeira caixinha, onde a gente vai ter uma foto da pizza. A segunda caixinha, onde nós vamos ter as informações referentes a essa pizza.
Perfeito? Então é isso que a gente vai fazer. A primeira caixinha nós fizemos, que é a caixinha da imagem, e a segunda caixinha é a caixinha de info, ou seja, das informações. Daí dentro dessa caixinha de info nós temos várias questões. Nós temos um H3, que seria o título ali falando qual que é o sabor da pizza. Teríamos aqui vários H4s, que vão ser referentes à quantidade de pizzas, fatias, e dentro do H4 nós vamos fazer um spam, que vai ser nesse spam onde nós vamos ter o valor da pizza, né? Então, nesse caso aqui, R$35. Por que esse spam dentro do H4? Percebam que tudo isso daqui é um H4, tá? Então, tudo isso aqui é dentro do H4. Porém, a estilização da escrita 6 fatias, ela é diferente da estilização da escrita do preço. Então, a gente coloca o spam para facilitar no momento lá do nosso CSS. A gente fala, não, do H4 dentro o spam. Assim, a gente vai estar utilizando só o que está dentro do spam, não necessariamente o que está fora, mas está fora do spam, mas necessariamente dentro do H4, tá? Então, faz com que não necessariamente os 6 fatias e os R$35 tenham que ter a mesma estilização. Isso é muito bacana, tá? Então, basicamente, essa modificação que o spam vai estar fazendo para nós nesse caso. Então, ok, vamos estar copiando isso daqui mais 2 vezes, porque nós temos 6 fatias, 8 e 12, onde o preço é R$45 e R$55. Perfeito. E agora aqui na parte de baixo, nós temos, além do título, além dos valores e tamanhos das pizzas, um botão, que é o botão de pedir. Então, vamos acrescentar aqui a classe pedir e pedir agora. Perfeito? Então, basicamente, a gente fez o nosso card. O card completo está montado, a partezinha da imagem está montada, a parte de baixo aqui está montada e tem o botão. Se a gente for ver como que está nesse momento, ainda não está nada estilizado, mas o cardzinho está aqui. Aqui nós temos o cardápio, o título da parte de cima, a imagem ainda está maior, mas vamos estilizar essa parte. Aqui o título, os tamanhos das pizzas e o botãozinho de pedir agora. Perfeito? Então é basicamente isso. Então a gente vai ter vários cards exatamente iguais para cada uma das pizzas. Então vamos só copiar todo o cardzinho que é desde aqui do frango até aqui essa parte final e dentro, e vamos dar basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V. Então a gente tem a de calabresa, vamos ver aqui quantas pizzas nós temos. 2, 4, 6, 8. 8 pizzas. Então aqui tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. Agora eu vou tirar aqui essa classe, porque era só para a gente identificar que aquela era de frango. Aqui vocês podem colocar para identificação de vocês, para ficar mais fácil. Por exemplo, esse cardzinho é a de frango. Esse cardzinho, o cardzinho abaixo, vai ser a de calabresa e assim por diante. Assim fica mais fácil de vocês separarem onde é o início e o fim de uma tag de um cardzinho, tá? De um cardzinho das pizzas, perfeito? Então, ok. Basicamente agora só vamos modificar as imagens. Então, aqui a gente está usando a imagem da calabresa, da de frango. Vamos colocar aqui a de calabresa. Aqui embaixo vamos colocar a portuguesa. Vamos ver qual mais nós temos. Temos estrogonofe de chocolate. Estrogonofe de chocolate. A sensação e confete. Sensação, confete. Lembrando que essa estrutura de site pode ser usada para diversas coisas. Daria para fazer um site de tênis, por exemplo. Só mudaria daí as imagens, o texto e assim por diante. Mas segue a mesma pegada, tá? Então, dá para ser usado assim de diversas formas. Então, se você for ver aqui, vários cardzinhos iguais, com as imagens diferentes. E daí vamos só trocar daí basicamente o título de cada uma das pizzas. Mas aqui no caso, se a gente quisesse fazer um site de sapatos, por exemplo, daria para ter a imagem de cada um dos sapatinhos, o valor de cada um deles, só mudaria o título. Então isso daqui é um modelo de site que, dependendo da sua criatividade, tu pode estar desenvolvendo de diversas formas. Perfeito? Então, deixa eu só mudar aqui os títulos, né, para não confundir. Confete. Nós temos aqui sensação. Chocolate, estrogonofe, portuguesa, calabresa e a nossa de frango aqui na parte de cima. O valor delas até então eu deixei tudo mesmo, tá? Então tá tudo ok, daí vai de vocês modificarem de acordo com a criatividade e
para qual intuito vocês estão fazendo. Aqui é mais só para o intuito de ensinar mesmo, do ensinamento de como que funciona. Perfeito? Então, agora que nós já colocamos os nossos itens todos aqui na tela, já fizemos toda a nossa parte do HTML, nós vamos partir para a parte da estilização. Vamos fazer aqui aquela separação lado a lado, da mesma forma, principalmente agora que a gente tem bastante classe aqui, fica mais fácil da gente estar visualizando. Perfeito? Eu só vou aumentar aqui o CSS um pouquinho mais, para ficar mais fácil para vocês verem, que é onde a gente vai mexer agora. Então, beleza. Cardápio, ok. Primeira coisa do cardápio que a gente vai mexer é a nossa classe cardápio. Pontinho, porque se referencia a uma classe, cardápio. Então, a classe cardápio está se referenciando a section inteira, tudo isso daqui. Aqui é a nossa classe cardápio. Então, basicamente nisso que a gente está mexendo. Então, vamos colocar já uma width para ela, de save width, ou seja, tem o tamanho total disponível da tela da pessoa, tá? De largura. O tamanho total de largura disponível da tela da pessoa, independente da tela que for. Um display flex, um flex direction column, para todo mundo estar em formas de coluna. E isso está fazendo o quê? Dentro do nosso section cardápio, percebam que a gente tem só dois elementos. Nós temos o H2 e nós temos a div de itens cardápio. Então, o que está fazendo é o cardápio, o título, ficar em cima dos itens cardápio. Então, a gente vê, está em cima. Aqui está o cardápio na parte de cima e daí embaixo fica todo o restante. Isso que a gente fez de Flex Direction Column foi basicamente isso. E colocar o Display Flex é só para que seja Display Flex, no sentido de a gente conseguir modificar os itens que estão lá dentro utilizando essas propriedades do Flex, tá? Que seria o Flex Direction, Align Items, Justify Content e assim por diante, tá bom? Então, beleza. Vamos colocar um Align Items de Center também para centralizar. Justify Content Center. Então, beleza. Colocamos aqui o nosso Align Items, nosso Justify Content Center. E agora a gente vai mudar o fundo, tá? Então, basicamente aqui, vamos olhar como que está. Tá tudo centralizado, tudo certinho, mas o fundo aqui tá branco. Então, vamos mudar esse fundo aqui. Vamos colocar um Background Color de RGBA. Perfeito. Vamos colocar um RGBA. E ele vai ser de 0.8. Tá? Daí vocês podem estar se perguntando, aqui a imagem já ficou aqui no fundo. Qual que é a diferença desse RGBA para esse RGB aqui? Aqui é a cor sólida, tá? Então, por assim dizer. Então, você colocando RGB, você preenche só 3 colunas, né? 3 espacinhos, e fica a cor sólida. Aqui, você preenche as 3 colunas referente à cor sólida, e essa daqui, a última, é como se fosse uma opacidade. Então, a gente poderia colocar menos e ficar mais clarinho. Aqui no fundo, percebam, tá bem clarinho. Tem a cor sólida, mas tá bem clarinho. E se a gente colocar um valor maior, mais escura ela vai ficar, tá? Então, é basicamente isso. A gente coloca meio que uma opacidade. No caso, aqui para nós, vamos colocar um 0.8, que já fica da forma que nós desejamos e queremos, tá? Perfeito. Então, é basicamente essa explicação, a diferença do RGBA para o RGB. Agora, nós vamos mexer no nosso título. Então, a gente vai pegar o ponto cardápio H2, que é basicamente esse daqui que a gente vai mexer, tá bom? Então, a gente vai basicamente mexer pouco nele, só aumentar o tamanho, colocar um font size de 5 rem, um color de E6, 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 é como se fosse meio que um cinzinha mais para branco, e um text transform uppercase. O que isso está fazendo? Está deixando tudo em letra maiúscula. Perceba que quando a gente colocou ele aqui no HTML, a gente colocou só a primeira letra maiúscula, o restante tudo minúsculo. Colocando essa modificação do Text Transform, a gente consegue estar deixando tudo maiúsculo. Aqui no Text Transform a gente consegue colocar várias coisas, aliás, né? Mas nesse caso a gente vai colocar só maiúsculo, mas colocando o Text Transform a gente tem lowercase, deixar tudo minúsculo, uppercase, para ele ter como herança do pai, né, que seria o section nesse caso, e assim por diante. Nesse caso, a gente vai colocar o uppercase. Tem o capitalize, que é bem interessante, que daí deixa o início de cada palavra com a letra maiúscula e o restante minúscula, conforme está aqui. Mas nesse caso, a gente vai colocar uppercase, que é como está no nosso projeto, tá bom? Então, ficou ali. Perfeito, vamos continuar. Agora, a gente vai passar para o itens cardápio. O itens cardápio, vamos abrir aqui, vai ser essa div. Então, é ela que a gente vai estar olhando agora. Essa div que abraça todos os itens dentro do cardápio. Então, vamos aqui, cardápio, tá tudo certo? Itens cardápio, perfeito. Estamos pegando a classe, por isso pontinho aqui na frente, tá? Ok, vamos lá. Uma width de 80%. Então, se a gente for observar toda a width que a section tem, o itens cardápio vai poder utilizar apenas 80% dela. É isso que a gente está falando aqui. Um margem top de 2 rem, um margem bottom
de 2 rem também, para dar uma distância de cima e uma distância de baixo. Então, a gente tem um distanciamento do cardápio aqui na parte de cima, como tem um espacinho aqui do que futuramente será o nosso footer. É isso que esse margem top e bottom estão realizando. Vamos agora colocar o nosso display grid, tá? Diferentemente do que a gente vem fazendo até então, que é o display flex, nós estamos incluindo o nosso display grid e vamos colocar o grid template columns. O que a gente vai estar fazendo nesse grid template columns? A gente basicamente vai estar falando, vai estar dizendo qual vai ser o tamanho de cada uma das colunas. É isso que vai nos ajudar no momento da nossa responsividade. Então, no nosso caso, a gente vai colocar um repeat, auto fit, vírgula min-max, 250 pixels, 550 pixels. Tá, o que a gente fez aqui? Basicamente, a gente está falando que vai repetir as colunas de forma que automaticamente elas fiquem configuradas em tela, fiquem organizadas em tela, onde o tamanho mínimo de cada um dos cards tem que ser de 250 pixels e o valor máximo tem que ser de 550. Basicamente isso que a gente disse aqui. Então, daí, nesse caso, ó, já ficou um do lado do outro. Eu acredito que se a gente for mexer aqui na responsividade, ele já muda, certo? Que o restante aqui tá tudo quebrando. Mas as questões das pizzas, a gente já consegue ver que ela entra, ó. Ele automaticamente percebe, não, a tela diminuiu, então tem que ficar um espaço menor. Tá? Então, ele diminui aquele item até no máximo 250. Se diminuir muito, se diminuir para 249, por exemplo, ele quebra. Por quê? Ele não está atingindo o valor mínimo, tá? Menos que ele. Da mesma forma que, se for uma tela muito grande, ele só vai conseguir ter até no máximo 550 pixels, tá? De comprimento e largura ali, tá bom? Então, é basicamente isso que essa sentença aqui está nos ajudando e está nos fornecendo, o que é extremamente útil no momento da responsividade. A gente vai ver mais para frente. Então, vamos colocar aqui um display Justify Content Center. O display grid também tem essas propriedades, igual o display flex, então a gente consegue estar centralizando tudo. O align items também consegue estar centralizando tudo. E um gap de 30 pixels, que é basicamente uma distância entre cada elemento. Tá? Então, aqui do ladinho, uma distância que cada elemento vai ter. Olhando aqui, a gente não consegue ver exatamente muito bem por conta do tamanho das imagens. Mas é como se fosse essa repartição aqui do meio entre cada item, tá? É basicamente isso. Quando a gente arrumar o tamanho das imagens, vai ficar mais correto ali pra gente ver. Perfeito. Então, agora vamos mudar e vamos mexer no info. Itens cardápio info. É nisso daqui que a gente vai mexer agora. Ou seja, na informação que tem em cada um dos itens. Então, vamos lá. Então, ponto cardápio, info. Ponto info. Então, como a gente está buscando duas classes, primeiro a itens cardápio, depois ponto info, que é o info, que é a classe info, por isso que a gente coloca o ponto dos dois lados. Então, pega primeiro essa classe, ponto itens cardápio, depois ponto info, para pegar a outra classe. Perfeito. Então, aqui a gente vai colocar um background color com um RGB, ou seja, por não ser RGBA, vai pegar só a cor sólida. Perfeito. A cor sólida, que é meio um branquinho, um border none, ou seja, estamos tirando a borda, colocando um display flex direction column, para todas as informações aqui ficarem uma em cima da outra, título, tamanho da pizza e depois o botão, tá? Um align item center e um justify content center também, para a gente estar alinhando todo mundo ao centro. E um padding de todos os lados de 1.5 rem, ou seja, para dar um respiro ali no nosso cardzinho. É basicamente isso que a gente fez aqui. Vamos arrumar essa imagem para a gente conseguir ver melhor o que a gente está fazendo, tá? Então, vamos colocar aqui um ponto itens cardápio e img. Porque daí assim a gente consegue ver certinho como que tá. Porque do jeito que tá as imagens aqui, fica tudo desconfigurado. A gente não sabe o que a gente está mexendo, se está ajustando, se não está ajustando. Arrumando a imagem fica um pouco mais visível. Então, na imagem, a gente vai colocar uma width de 100%. E uma high de 200 pixels. Aí você vai olhar aqui e vai falar, ok, ainda está um pouquinho maior, ainda está um pouco grande, como que a gente vai estar fazendo para estilizar isso daqui? E é isso que a gente vai estar fazendo aqui no decorrer do vídeo. Então, beleza. Então, agora aqui na parte de cima, vamos só finalizar
O info a gente já fez, vamos só mudar aqui o nosso info água 4, daqui a pouco a gente já faz toda a alteração aqui da parte de trás aqui da pizza, mas aqui arrumando o tamanho a gente já consegue visualizar um pouco melhor como que tá ficando tudo, tá? Então, beleza. Agora que a gente já mexeu com a image, vamos mexer com o nosso H3, ou seja, essa parte aqui que está mexendo com o título da nossa pizza. Então vamos colocar aqui um font size de 1.rem, um text transform uppercase para ficar tudo em caixa alta, um margin bottom de 1 rem para ter uma distância, o título tem uma distância entre os tamanhos das pizzas e assim por diante. E um text decoration underline, ou seja, para ter aquele risquinho na parte de baixo. Aqui nosso título aqui modificado conforme o desejado. Agora a gente vai ir para os nossos água 4 que falam referente aos valores das pizzas. Então, um font size de 1.4 rem, basicamente tamanho da letra, um text transform de uppercase, um margin bottom de 0.6 rem, um display grid também, para vocês verem que a gente consegue estar utilizando o display grid nessa questão aqui das pizzas também. Então, um display grid, colocando um justify content center, um align items center da mesma forma. Então, perceba certinho aqui. Só que, percebam que quando a gente abre a imagem, deixa eu abrir, tá tudo aqui. Tá, primeiro 6 fatias e depois o 35 embaixo. 8 fatias, 45 embaixo. Mas não é o que a gente quer. No nosso projeto tá uma coisa de cada lado. Então, a gente vai estar utilizando esse grid ao nosso favor. Esse display grid ao nosso favor. Vamos colocar aqui um grid template columns de 150 pixels, 150 pixels. Fazendo essa modificação, agora ele fica um do lado do outro. Então perceba que no display grid template columns, a gente não precisa necessariamente colocar repeat, autofit, assim por diante, diversas coisas. Depende do que a gente está querendo resolver, do problema que a gente está querendo resolver. Às vezes, dependendo se o problema é simples, não precisa escrever tanto ou desenvolver tanto para estar resolvendo ele. Nesse caso, a gente já consegue resolver dessa forma aqui, falando que cada um dos espaços dentro daquele grid, cada uma das questões aqui separadas, por isso que o span tem que estar existindo aqui também, é uma das questões, vai ter um espaço de 150 pixels. Basicamente isso já ajeita ali o que a gente precisa. E vamos colocar aqui um margin left, ou seja, uma distância da esquerda de 6 rem. Perfeito. Então, aqui a gente já fez essa modificação. Agora a gente vai mexer com o nosso span. Então, água 4, span. A gente está dentro do itens cardápio, dentro do info, pegando o água 4, pegando o span. Se vocês passam o mouse aqui, a gente consegue ver certinho tudo que está pegando. Está pegando o elemento itens cardápio, dentro dele nós temos o info, dentro do info nós temos o água 4, do água 4 nós temos o span. E é dentro do que tem dentro desse span que a gente está mexendo. Tá? Então, é uma forma da gente estar se localizando aí nessa questão. Então, 1.6 rem, um color que vai ser 585858, um margin left, uma distância ali da esquerda de 1.5 rem, e um text decoration de underline, ou seja, o risquinho na parte de baixo. Percebam, deixa carregar, e prontinho, um risquinho na parte de baixo, tá? Sem problema nenhum. Água 4 span. Agora a gente vai mexer com a div, ou seja, é a hora, agora que nós vamos estar vendo essa caixinha aqui, essa caixinha marrom, tá bom? Então, vamos lá. Essa div que tem a caixinha marrom, nada mais é do que essa div aqui, tá? Então, a gente não precisa, como todos eles vão ter a mesma configuração, por isso que ele não precisa ter uma classe, por exemplo, a classe calabresa aqui, porque essa é a pizza de calabresa, porque ela vai ter a mesma estilização da pizza de frango, então já pega a div no direto. Então, basicamente, a gente vai pegar o itens cardápio, ponto itens cardápio, pegando a div, ou seja, dentro aqui do nosso, o que a gente tem dentro do itens cardápio que seja uma div, é essa questão aqui, tá? De resto aqui, esse daqui não está dentro do itens cardápio, ele está dentro do itens cardápio, depois dentro de uma div, e daí sim vem essa outra div, tá bom? Então a gente não precisa se preocupar de estar pegando essa daqui, porque vai ser sempre o que está dentro do itens cardápio. Dentro do itens cardápio, o que tem de div são só esses cards, como vocês podem ver, tá? Cada um deles referente a cada uma das pizzas, perfeito? Então é nessas divs aqui, que a gente está mexendo, fazendo essa referenciação. Então, dentro dela, a gente basicamente vai colocar um background color de 5 e 5252 e um box shadow de 0 pixels,
4 pixels, 0,2 pixels, 4 pixels e 1 pixel. Olhando aqui, como ficou. Basicamente aqui, ó, já tá visualmente aqui muito parecido com o nosso projeto base. Que é o Box Shadow que ele adicionou. Primeiro vamos por partes, né? A div em si é esse quadradinho aqui de cima. É o quadradinho, na verdade, que tá pegando tudo. Só que aqui na parte de baixo a gente não vê porque a gente estilizou a parte de baixo para ficar esse branco. Mas se a gente tirasse esse branco, esse marronzinho estaria em tudo, tá? É todo esse quadrado aqui. Perfeito. E daí o Box Shadow nada mais é do que essa sombra que nós temos em volta. Dá um estilo, dá uma coisa um pouco mais bonita, tá bom? Então por isso que a gente colocou esse Box Shadow aqui, tá? Então a imagem a gente já tratou. A única coisa que falta tratar agora com relação ao cardápio é dentro do cardzinho o botão. O botão ainda ele não está estilizado, então é nesse carinha aqui que a gente vai mexer agora, tá? Então a gente vai pegar o ponto itens cardápio, dentro dele nós temos o info, que é onde vai ficar todas as informações, e dentro deles que nós temos o nosso botão, a gente vai referenciar ele usando a classe, que é o ponto pedir, tá bom? Perfeito. Então, aqui nós vamos colocar uma width de 200 pixels, uma height de 35 pixels, uma altura, uma largura de 200 e uma altura de 35, um margin top de 0.5 rem, um background color vai ser um amarelinho formado pelo FFC 506, um border radius de 5 pixels, text transform uppercase para ficar tudo letra caixa alta, cursor pointer, que faz com que quando eu passe o mouse em cima do botão ele fique com dessa imagem para o usuário de que é um botão clicável. Se a gente tirar o cursor pointer, a gente não tem essa questão, continua uma setinha aqui o mouse, então é sempre bom para a usabilidade ali do usuário. Cursor pointer, um color black, ou seja, a cor da fonte vai ser preta, um transition de all 200 ms, easy in. O que seria isso? Vou colocar aqui, easy in. Isso basicamente vai estar sendo utilizado para criar uma transição, que é essa transição aqui. Quando a gente passa o mouse, ela troca de cor, tá? Então, essa transição vai ser utilizada por esse transition. Mas apenas colocar o transition aqui não possibilita que isso ocorra. Perceba que não muda de cor. Isso porque a gente tem que pegar o mesmo elemento e fazer um hover nele. Então, 2 pontos hover. Então, basicamente, a gente está fazendo o seguinte, que a partir do momento que a gente coloca o mouse em cima, o que vai acontecer? Quais classes esse elemento vai ter? Quais parâmetros, propriedades esse elemento vai ter após o mouse passar por cima? No nosso caso, basicamente, a cor dele vai mudar, vai virar esse 5E5252, então a cor de fundo, e o color da fonte vai virar um branco. Então, a gente passa o mouse em cima, a fonte fica branca, e a imagem de fundo fica a mesma cor daqui do quadradinho, perfeito? Então, ok, fizemos o nosso hover. A parte do nosso cardápio está pronta. Ó, um overview aqui para vocês. Aqui, deu uma travada aqui, daí sumiu sobre nós. Mas, enfim, temos aqui a parte de cima, temos aqui a parte do nosso Deixe Seu Dia Mais Saboroso, o Sobre Nós, cardápio, aqui na parte de baixo. Se você for olhar o cardápio, ele já está quebrando de acordo com o tamanho da tela, por conta do nosso grid. Então, de acordo com o tamanho da tela, ele já quebra. A responsividade ainda não está pronta porque tem outros elementos que a gente precisa ver, mas a parte do grid aqui já está feita. Então, isso nos auxilia bastante, porque senão a gente teria que estar usando o midstream para estar fazendo a responsividade ali do cardápio, tá? Sendo que a gente consegue já fazer uma forma de estar realizando essa responsividade apenas utilizando os próprios elementos aqui do CSS. Tá? Então, perfeito. Então, a gente já fez o nosso cardápio. A última coisa que falta nós fazermos é o nosso footer, tá? Então, na verdade, a gente vai fazer a nossa section de contatos, porque eu considerei essa section aqui embaixo uma section de contatos, e daí o footer essa parte do desenvolvido por, tá? Então, vamos fazer aqui nossa section de contatos e depois o nosso footer, que são elementos bem rapidinhos de estarem sendo desenvolvidos, tá? Então, vou fechar o CSS novamente, encolher a section cardápio, que fica aqui uma forma melhor da gente estar visualizando, e vamos criar a section contatos com o ID, com o ID contatos. Perfeito. Então, aqui dentro a gente tem um H3, o título, que vai ser ali o contatos, uma div com a classe contatos sessão,
E daí aqui dentro nós temos os nossos itens, tá? Então, basicamente, tem uma parte do contatos e a parte onde realmente vão ter os contatos. E cada um deles aqui vão ser um cardzinho, onde vai ter um ícone e a informação referente àquele ícone, né? Um ícone e a informação referente a ele. Então, é isso que basicamente a gente vai fazer. Então, vamos criar uma div, o primeiro cardzinho, que vai ter um ícone. A classe desse ícone vai ser telefone. Perfeito. Colocando aqui embaixo, a gente já consegue ver bem pequenininho aqui. Acho que vocês estão conseguindo ver. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu abaixar aqui. Aqui o íconezinho já apareceu, tá bom? Daí para vocês, para o ícone aparecer, quem não viu a aula anterior, aqui no Header nós tivemos que adicionar aqui o CDM para a gente ter o Bootstrap Icons, tá? Então, fazendo essa inserção desse link aqui na parte do HIT, a gente consegue ter acesso aos ícones do Bootstrap. Basicamente isso que a gente está utilizando. Então, adicione isso daqui para você conseguir ter acesso. Se você não viu o primeiro vídeo, para ter isso, basicamente pesquisar aqui Bootstrap Icons, vem aqui em Bootstrap Icons, vai aparecer todos os ícones do Bootstrap, e daí aqui embaixo você consegue estar importando. Então aqui tem o CDN link, é esse link aqui que você precisa colocar ali no seu HID. Colocando esse link ali, você consegue acessar cada um desses ícones. Só você escolher o ícone que você quer, e daí aqui tem basicamente o elemento, tá bom? Perfeito, então. Então aqui o do telefone, vamos colocar um spam com o número de telefone. Nesse caso aqui, um telefone fictício. E vamos duplicar isso daqui mais 2 vezes, porque nós temos o telefone, temos a nossa informação do nosso Instagram e temos o Facebook. Perfeito. Daí aqui o Instagram nada mais é do que @crislu, __, e o Facebook Cristec. Aqui você coloca os dados de vocês, tá? Sem problema nenhum. Então aqui no fim do negócio a gente tem aqui todos os nossos elementos. Se for dar um zoom aqui para vocês, a gente vai conseguir ver. Aqui a gente não vai conseguir ver o ícone agora porque vai estar cortando ali, mas aqui na estilização, após estilizar, a gente já consegue estar vendo ele normalmente, tá? Vamos redefinir aqui. Daqui a pouco a gente já vai conseguir estar vendo os ícones melhor ali. Então, ok, essa aqui é a parte do section, tá? Do contatos, mas nada além disso. Já vamos criar o nosso footer aqui embaixo, que é bem simples também. Uma tag footer, para manter a semântica, e um H4 aqui dentro, basicamente, com o texto de desenvolvido por Cassinho Cristec, que vocês colocam o nome de vocês, tá? Então, beleza. Agora eu vou abrir aqui o nosso style e vamos estilizar agora essa segunda modificação que a gente fez. Vamos descer aqui embaixo, vamos colocar aqui a separação do contatos. Perfeito, tendo a separação dos contatos, a gente já consegue estar mexendo aqui com eles. Vai ser pouca estilização porque tem poucos componentes ali também. Então, basicamente, a gente vai colocar aqui um ponto contatos, mexendo aqui com a seção inteira. A gente vai falar aqui que ela tem uma width de 100%, um background color que vai ser um pouco mais escuro, vai ser um F1 e um F. Display flex para o título, aqui. A gente está mexendo nessa seção, então a gente está mexendo com esses dois elementos, com o H3 e com a div contato seção. Colocando display flex direction column, fica um em cima do outro. Perfeito. Um justify content center para alinhar, um align item center para alinhar também, um font size de 1.8 rem, um color white, um padding bottom, um espaço, né, da parte de baixo de rem, de 4 rem. Esse padding bottom, ele tá dando um espaçamento interno, tá? Então é esse espaçamento aqui, tá? Então aqui a gente consegue ver os ícones, tudo certinho, tudo centralizado, um em cima do outro. O padding bottom nada mais é do que esse espaço aqui que eu tô com o meu mouse, tá? É o padding bottom de 4 rem. E é isso. Agora a gente vai mexer no nosso H3, que vai ser o item aqui esse título de contatos. A gente coloca aqui o nosso font size de 100 rem, um margin bottom de 3 rem, font family, ou seja, a fonte que nós vamos estar utilizando. Aqui a gente está usando a Indie Flower, mas
eu acho que eu vou usar a mesma fonte que está aqui em cima. Eu gostei mais da fonte que está ali em cima do que essa fonte de contatos dessa forma. Então, eu não vou colocar fonte family, porque não colocando fonte family, aqui no nosso documento aqui em cima, ele já está usando a Roboto, tá? No primeiro episódio, a gente fez aqui o import da fonte, do Google Fonts, a gente já está usando a Roboto. Dessa forma aqui, ele já utiliza a Roboto aqui no H3. Acredito que vai ficar melhor. Então, vou deixar aqui o H3 mesmo, não vou colocar o Ind, e fica dessa forma, margem embora. O ponto contatos, seção. Agora sim a gente vai mexendo cada um dos nossos, dentro da caixa que tem cada um dos nossos cardzinhos. Vai ter uma width de 650 pixels, um display flex, justify content, space between, font size de 2 rem. E é isso. Olhando aqui, já está bem ajeitado. Agora sim a gente vai mexer com cada um dos nossos itens do card. Então, ponto, contato, seção. Vou mexer primeiro com o ícone em si, colocando um margin right de 1 rem para distanciar um pouco da escrita. Vamos colocar aqui um content de seção mexendo com a div, onde a gente vai colocar um cursor pointer, mostrando que dá para clicar naquela informação. E dentro da informação, a partir do momento que a gente, no contato, seção, div, passar um hover, né, passar o mouse por cima, a color dela vai ficar com FFC 506. Então, basicamente, passou o mouse por cima, ela fica toda amarelinha, tá? Aqui, para não ficar uma coisa muito seca, a gente pode colocar o mesmo transition que a gente usou aqui em cima, o transition all 200 ms, a gente coloca dentro do elemento pi. Então, do elemento pi não, do elemento sem o hover. Então, ponto contato div é o elemento sem o hover. Quando coloca o div hover nele, ele muda muda de cor, nesse caso, utilizando essas regras de transição. Então, aqui ó, fica um efeito melhor quando passa o mouse por cima. E agora, o último elemento que vamos estilizar é o nosso footer. Estilizando o footer, a gente coloca uma altura nele de 25 pixels, um background color de black, um color de branco para fonte, um font size de 1.4 rem, um display flex, align item center e justify content o center também, perfeito. Então, fechou. É isso aí, galera. Então, daí nesse episódio, no primeiro episódio a gente desenvolveu essa parte aqui de cima. Nesse segundo episódio a gente fez o nosso sobre nós, fez o nosso cardápio utilizando o grid, que já está responsivo por conta da grid, o contatos e o nosso footer. Agora, no próximo e último episódio, nós vamos ajeitar a responsividade para que ela não quebre da forma que está quebrando aqui, como também gerar daí aquele menuzinho hambúrguer aqui na parte de cima, porque percebam que o que está quebrando aqui é a imagem. Aqui embaixo, acredito que nada está quebrando nesse momento, mas aqui o header, né, essa parte aqui do menu, a parte do header está quebrando, e principalmente essa imagem. Mas tudo isso a gente vai arrumar daí no nosso próximo episódio, que vai ser o último episódio, a gente vai entregar daí certinho, finalizado, esse projeto, perfeito? Então, foi esse aí o nosso vídeo, espero que vocês tenham curtido. Lembrando que tem o vídeo parte 1, recomendo assistirem, onde a gente vai estar fazendo toda a nossa first section, incluindo fontes, incluindo os ícones, explicando certinho toda a estrutura aqui do HTML para vocês, os imports, arrumando aqui a parte básica do nosso style CSS e do nosso index HTML. Perfeito? No próximo vídeo nós vamos mexer um pouquinho também com o script JS, que é onde a gente vai criar o efeito do nosso menu hambúrguer, que como vocês podem ver aqui no projeto base, ele existe. Então, a gente diminui, vem aqui o menu hambúrguer, aqui o menu hambúrguer, tá? Então essa modificação de virar de hambúrguer para um xizinho e assim por diante, a gente vai fazer tudo no próximo vídeo, perfeito? Então é isso, espero que tenham curtido. Se curtiram, não esquece de deixar seu like, comentário, compartilha. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente vai estar auxiliando cada um de vocês, perfeito? É isso, até o próximo vídeo. Falou!